Sejam bem-vindos a bordo, senhoras e senhores do Castelo Branco. Eu sou o professor de língua portuguesa de vocês. Sim, senhoras e senhores, sou eu o capitão desta nave e a gente vai navegar por mares nunca dantes navegados. Eu sou o professor Antônio e me apresentar para vocês porque a gente não se conheceu. No dia seguinte que eu entreguei o memorando na escola, a gente entrou em quarentena e não pôde se ver. Eu vim aqui mostrar minha cara para vocês. Eu sei que eu não sou muito bonito, mas é porque eu disfarço bem. Vim tentar responder à provocação que eu deixei no mural do Classroom com uma pergunta. A pergunta deveria ser respondida a partir de um clipe. Então a gente vai assistir ao clipe junto e tentar responder essa pergunta. A vida é uma canção infantil. A vida é uma canção infantil. A vida é... Era uma casa não muito engraçada por falta de afeto. Não tinha nada, até tinha teto, piscina, arquiteto. Só não deu pra comprar aquilo que faltava. Bem estruturada, às vezes lotada, mas mesmo lotada, uma solidão. Dizia o poeta que é feito de ego na rua dos tolos gera frustração. Havia outra casa, cantuda quebrada, sem rua asfaltada, fora do padrão. Benite furada, pequena, apertada, mas se for colar tem água pro feijão. Se o Mengão jogar pode até parcelar, vai ter carne, cerveja, refri, carvão. As moedas contadas, luz sempre cortada, mas fé não faltava, tinham gratidão. Mas era tão perto do céu. Perto do céu. Como era doce o sono ali, mesmo não tendo a melhor condição. Todos podiam dormir ali, mesmo só tendo um velho colchão. Mas era feita com muito amor. A vida é uma canção infantil. É sério, pensa, viu? Belas e feras, castelos e celas, princesas, pinóquios, mocinhos e... eu não sei se isso é bom ou mal. Alguém me explica o que nesse mundo é real. O tiroteio na escola, a camisa no varal. O vilão que tá na história ou aquele do jornal diz porque as descobertas são letais. Os monstros se tornaram literais. Eu brincava de polícia e ladrão tempo atrás. Hoje ninguém mais brinca. Ficou realista demais. As balas ficaram reais, perfurando a ternite. Brincar, nós ainda quer, mas o sangue melou o pique. O final do conto é triste, quando o mal não vai embora. O bicho papão existe, não ouse brincar lá fora. Pois 5 meninos foram passear, sem droga flagrante, desgraça nenhuma. A polícia engatilhou, pá, 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 pá.
pá, mas nenhum deles voltaram de lá. Foram mais de 100 disparos nesse conto sem moral. Já nem sei se era mito essa história de lobo mau. Diretamente do fundo do caos, pra quando meu cais no mundo de cães, humanos são maus. O fundo da maldade resulta da escolha que temos nas mãos. Uma canção infantil, a Vera, mas lamento, velha, que a Bela não fica com a fera. Também pudera, é cada um no seu espaço. Sapatos de cristal pisam em pés descalços. A Rapunzel é linda assim, com os dreads do terraço. O mais celebre vem de Juliette, até a tartaruga aperta o passo. Porque é assim, tão difícil de explicar. Na ciranda, cirandinha, sirene vem me enquadrar, me mandando dar meia volta sem ao menos me explicar. De Costa Barros a Guadalupe, 1 milhão de enredos. Como explicar pra uma criança que a segurança dá medo? Como explicar que 80 tiros foi engano? 80 tiros, carrossel de horrores, tudo de faz feio. Motivos pra chorar até a bailarina tem. O início já é o fim da trilha. Até ali você percebeu que não era uma maravilha. Tem algo errado com o mundo. Não tire os olhos da ampulheta. O ser humano, em resumo, é o câncer do planeta. A sociedade é doentia e julga cura careta. Deus escreve planos de paz, mas também nos dá a caneta. E nós escrevemos a vida, iPhones, a fome, a seca. Os homens, os drones, a inveja e a mágoa, o dinheiro, a disputa, o sangue, o gatilho, sucrilhos, mansões, condomínios e guetos. Tá tudo do avesso, falhamos no berço. Nosso final feliz tem a ver com o começo. Somente o começo, somente o começo. Pro plantio ser livre, a colheita é o preço. A vida é uma canção infantil. Veja você mesmo. Somos Pinóquios, plantando mentiras e botando a culpa no Gepeto. Precisamos voltar pra casa. Onde era feita com muito amor. Onde era feita com muito amor. Gostaram? Eu espero que sim. Bom, esse clipe é um objeto fílmico multissemiótico, ou seja, ele mistura várias linguagens, né? Ele é verbal, não verbal, acústico, visual, cinético, porque tem movimento. Mas eu vou começar recortando o que nos interessa aqui. É o emprego peculiar da linguagem verbal, né? Então vamos a ela. E o que faz essa linguagem, esse uso da língua, esse registro, como dizem os linguistas, ser peculiar? Bom, vamos começar com algumas figuras de linguagem, né? Vocês perceberam como existem rimas nos versos da música? Perceberam o uso de onomatopeias e metáforas? Pá, 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 dreads no terraço, né? Juliette é um tipo de óculos, né? Essa é uma das características desse uso peculiar da linguagem. Ele deforma a linguagem comum. A gente não fala em rima, a gente não usa o tempo todo visando um efeito estético as figuras de linguagem, né? Mas é o que acontece aqui. Além dessas figuras, há também o metro, né? O tamanho do verso, grosso modo, né? Que garante, inclusive, à língua uma certa melodia, um certo ritmo, né? Vocês
talvez tenham percebido. Além dessas características, perceberam como esse texto dialoga com outros textos? Textos clássicos, inclusive, os contos e fábulas muito antigos. Há uma referência, por exemplo, à Bela e a Fera. Há uma referência, inclusive, a um clássico da literatura moderna, uma obra-prima chamada Alice no País das Maravilhas. Aqui, ele atualiza, né, essa tradição e diz que até Alice percebeu que não é uma maravilha. Há, inclusive, uma fábula aqui, atualizada, do Esopo. E a metáfora, inclusive, é usada não só para referenciar clássicos da literatura universal, mas também para tecer uma crítica social a fatos reais, né? Aos 5 meninos que foram passear e foram metralhados dentro do carro, sem flagrante, sem nada, ou mesmo aos 80 tiros que mataram o músico o ano passado. Tudo isso compõe o que a gente chama de linguagem literária. Algumas pessoas não consideram esse texto literatura, esta música em específico, né? Outros consideram. Eu, por hora, vou considerar para fins didáticos. A tese é mostrar para vocês como a literatura não está só nos livros. Ela não é um objeto enclausurado dentro de uma biblioteca. A literatura está em toda parte. E eu pretendo mostrar para vocês agora. Bom, pessoal, dando aula há quase 15 anos, eu sempre escuto a seguinte frase: professor, eu não gosto de ler. Professor, para que ler? Professor, eu tenho mais o que fazer. E a pergunta que eu quero insistir com vocês é: será mesmo? Será mesmo que você não gosta de ler? Será? A literatura não está só nos livros. Nós lemos o mundo o tempo todo. E ainda que nem todos os textos que circulam na sociedade sejam considerados literários, o propósito dessa aula é mostrar como a literatura está muito mais presente em nossas vidas do que parece. E o primeiro passo nesse sentido é dessacralizar a literatura. Mostrar para vocês que a literatura não é chata, não está enclausurada nos livros e na biblioteca. Um exemplo está aqui, o Rei Leão. O Rei Leão é uma peça do Shakespeare chamada Hamlet, o príncipe da Dinamarca. É a história do príncipe que tem o seu pai assassinado pelo seu tio numa disputa política pelo poder. Não é essa a história do Rei Leão? A gente pode ainda pensar na figura de Dom Quixote de la Mancha, que está no Chaves, é uma obra do Cervantes, um clássico da literatura moderna, um dos textos fundadores do romance moderno. Eu acho que o nome vocês não vão conhecer, mas o personagem com certeza, o Frank, da Turma da Mônica. O Frank é essa figura popularizada nos anos 20 pelo cinema, aquele homem grande, de cabeça quadrada, com parafusos no pescoço. No livro ele não tem nome, chama-se Criatura. Frankenstein é quem criou a criatura. Aliás, essa relação entre criatura e criador também apareceu na música. O Pinóquio e o Gepeto, lembram? Gente, talvez vocês nunca tenham ouvido falar do Mito de Édipo Rei, mas é um clássico da literatura antiga, grega, antes de Cristo. Um maluco chamado Sófocles escreveu essa tragédia, é uma trilogia na verdade, e o fundador da psicanálise, o Freud, se apropriou desse mito e cunhou o termo complexo de Édipo, né? Veja, a literatura está até na medicina. Acho que vocês não conhecem Gustave Doré, ou Gustave Doré, não sei como se pronuncia, não sei francês, mas ele pintou Dante, a Divina Comédia de Dante. A história da Divina Comédia é o Dante atravessando o inferno, o purgatório e chegando até o céu. Eu sei que vocês gostam muito de games, pois está aí God of War, é uma tradução intersemiótica, é uma adaptação de toda a obra do Hesíodo e do Homero. Hesíodo escreveu a Teogonia, descrevendo a história do nascimento do mundo. E Homero escreveu a Ilíada e a Odisseia. Essas três obras, esses dois autores, compõem todo o alicerce mítico, mitológico de God of War. Arnaldo Antunes, vocês acham que nunca ouviram falar, mas eu sei que vocês conhecem. Virou
uma adaptação na dança do grupo O Corpo. Se vocês digitarem no Google agora Arnaldo Antunes, O Corpo, vocês vão encontrar um fragmento dessa apresentação espetacular. Arnaldo Antunes tem um livro chamado As Coisas, que está na biblioteca de todas as escolas do Paraná. É um livro maravilhoso e foi jabuti de literatura, o maior prêmio de literatura do Brasil, em 1992. Ele também escreveu uma música que falava de uma mão que lava a outra, que lava uma, que lava a outra. Gente, a literatura está nas ruas da nossa vila, velho. Se você sair, imagine que você está saindo do portão do castelo, quebrando a esquerda e atravessando a Iraí. Você entra num mosaico de autores. Você está andando em alguma medida pela literatura. Vou mostrar para vocês aqui. Aqui está a nossa escola, tá ligado? Aqui está Iraí, ó. Atravessando a Iraí, você dá de cara com a Rua Machado de Assis, o nosso maior escritor. É o mais importante escritor da literatura brasileira, fundador da Academia Brasileira de Letras. Não é o meu escritor favorito, mas é o mais importante. Ao lado dele ainda temos o Graça Aranha, o Coelho Neto, o Euclides da Cunha, Luiz de Camões, Fagundes Varela, Léo Vaz. Todo Vargem Grande é um mosaico de escritores. Daí do Castelo até o Luar Lindo. Frank Baum, no Racionais, velho. Uma música chamada Mágico de Oz. Mágico de Oz é um livro do final do século XIX que conta, inclusive, a história de um homem de lata que procura um coração. E aqui a gente chega na Vida é uma Canção Infantil. A gente fez essa breve análise, né? Não esgotamos a canção porque, naturalmente, a literatura não se esgota. Mas eu queria destacar duas coisas antes de encerrar. Existem vários registros na música que não estão de acordo com a língua chamada padrão, a norma culta, a variedade prestigiada socialmente da nossa língua portuguesa, né? Um exemplo está aqui logo na primeira estrofe, o registro memo, né? A gente fala muito assim, eu mesmo falo memo o tempo todo, né? Memo é corruptela de mesmo, é uma variedade de mesmo, né? Isso que a gente chama de licença poética, muito comum em toda a literatura. Ela privilegia, em nome da sonoridade, outras variedades da língua. Por fim, eu quero chamar a atenção para essa figura aqui. Quem é esse poeta? Na primeira estrofe ele aparece. Os dois últimos versos da primeira estrofe dizem o seguinte: dizia o poeta que é feito de ego na rua dos tolos gerar frustração. Quem é esse poeta? Vou mostrar para vocês. Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Ninguém podia entrar nela não, porque na casa não tinha chão. Ninguém podia dormir na rede, porque na casa não tinha parede. Ninguém podia fazer pipi, porque pinico não tinha ali. Não tinha teto, não tinha nada. Ninguém podia entrar nela não, porque na casa não tinha chão. Ninguém podia dormir na rede, porque na casa não tinha parede. Ninguém podia fazer porque pinico não tinha ali. Mas era feita com muito esmero. Na Rua dos Bobos, número 0.
mas era feita como mistério, da mão do fogo do meu misério. Bom, pessoal, não há uma definição unívoca de literatura. Ela muda com o tempo e no espaço. Mas eu gostaria de destacar essa definição. Uma obra literária é, para aquele que sabe penetrar nela, uma preciosa morada de silêncio, uma defesa firme e uma alta muralha contra essa imensidade falante que se dirige a nós, desviando-nos de nós mesmos. Essa é uma definição do Blanchot. Não é a única, nem acho que é a melhor, mas para os nossos propósitos aqui, acho que ela é conveniente. A literatura é aquele texto verbal que impõe o silêncio. Hasta luego.